tarde. Eu estou aqui porque sou moçambicana de nascimento, 4 gerações nascidas em África, sou portuguesa de nacionalidade, alemã por casamento e o meu coração, nem sei, acho que espero que caiba nele o mundo inteiro. Como digo, estou aqui por impulso e começaria assim. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mau, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Fernando Pessoa, neste poema intitulado Nevoeiro, incluído no livro Mensagem, traça um retrato do país que continua atual e talvez mais acentuado ainda. No nevoeiro, perdemos-nos e, sinceramente, parece que perdidos estamos. Onde e como está Portugal agora? Onde e como está a Europa? A revista Lancet acusa os governos e a Comissão Europeia de explicitamente fecharem os olhos aos efeitos da crise e da austeridade na saúde das populações, afirmando que em países como a Grécia, e estou a citar, a Espanha e Portugal, onde os governos adotaram medidas de austeridade, tornaram-se mais comuns os suicídios e surtos de doenças infecciosas. É a interação da austeridade fiscal com o choque económico e uma fraca proteção social que parece provocar a escalada das crises sociais e na saúde na Europa. Fim de citação. Parece que com anisotropias profundas a Europa parece padecer hoje em dia de uma estranha doença. É como se fosse um corpo cujas entranhas estão ligadas umas às outras, mas não se visse desse modo. Portanto, e que acreditasse poder salvar-se da morte, prescindindo de tudo o que não está doente, ou de tudo o que não adoecesse. Quer dizer, se me dói uma mão, corto-a e fico são outra vez. Se me adoece um pé, corto e fico são outra vez. Se me dói a cabeça, enfim, e assim por diante. Então, como é que se salva um corpo se todas as partes atuam como se não lhe pertencessem? E como é que se salva um corpo que não tem a noção da sua unidade? Como é que se salva um corpo cujos esforços não se udem no sentido de um bem comum? Estas são as perguntas que coloco, não tenho resposta para elas. Num texto intitulado A Agonia da Europa, escrito nos anos 40, a filósofa espanhola Maria Zambrano diz o seguinte: há muitos anos que se repete que a Europa está em decadência e agora já não parece necessário dizê-lo. O homem europeu, nos seus melhores dias, nunca se distinguiu por permanecer agarrado aos factos, pura e simplesmente, ao que é dado de imediato. Pelo contrário, desde a Grécia, embarcou num idealismo que alcançou o seu extremo precisamente na filosofia romântica alemã do século XIX. E agora, quase sem transição alguma, o homem médio, aquele que acredita ser porta-voz de uma época, a sua medula e protagonista, rende-se perante a evidência dos factos. Vive escravo em terrível servilismo perante o que se passa. E a verdade requer a sua busca, que só pode dar-se num ânimo que haja sabido subtrair-se da esmagadora influência dos factos e do pavor do imediato. E é aqui que eu volto a perguntar: onde está Portugal agora? Apavorado? Enevoado? Sem pontos de orientação e, pelos vistos, sem bússola, sem saber que rumo tomar? Portanto, num momento de crise e de escassez como este, é crucial unir esforços, concentrar energias e, sobretudo, apontá-las na direção correta. Senão os esforços e os sacrifícios a que estamos sujeitos para sobreviver sobre este clima de austeridade fiscal, recessão económica e proteção social fraca são em vão. Esforços tão vãos como os de Sísifo. É por isso, é por acharem que os seus sacrifícios são em vão, que nada avança, que nada melhora e que apenas a classe política engorda, que o povo está descrente e revoltado. Somos um povo desmotivado, desalentado,
no, como diz Pessoa, fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. E este não saber que coisa se quer constitui um enorme problema, pois, como já Aristóteles dizia, o princípio é mais que metade do todo, porque no princípio está a direção. Portanto, eu gostaria de apresentar hoje aqui uma visão estratégica, falou-se muito em estratégia hoje, visão geoestratégica. Portanto, eu gostava de apresentar uma visão estratégica que não é minha, é do comandante Virgílio de Carvalho, já falecido, visão esta que foi condensada no livro O Mundo a Caminho de uma Ordem Multipolar Democrática, que tive a ocasião de editar em 2003. No prefácio escrito pelo professor Adriano Moreira, que ouvimos hoje aqui, e uma grande responsabilidade falar depois do professor Adriano Moreira, não é? No prefácio escrito pelo professor Adriano Moreira, sintetiza-se o seguinte: um conceito estratégico nacional abrangente do que se assume serem os objetivos nacionais permanentes de Portugal, da eleição da vocação e exercício da maritimidade como eixo dinamizador da identidade nacional inseparável da individualidade do país, que em todo o caso pode ser debilitada por não resistir à erosão proveniente das globalizações que incluem os círculos europeu e ibérico, a advertência de que a falta de informação suficiente e de meditação científica que a apoie sobre os riscos envolventes ameaça impedir cumprir o Portugal de Pessoa, e também a diluição da individualidade do país, enleado pelos dinamismos congregados de uma iberização de nova invenção, apoiada numa federalização europeia absorvente das soberanias e na debilitação da sociedade euroatlântica, que logicamente terá reflexo no esgotamento da presença portuguesa em projetos de valorização do Atlântico Sul e da comunidade dos países de língua portuguesa. Nesta obra, Virgílio de Carvalho considera como objetivos nacionais permanentes, primeiro, a preservação da histórica opção atlântica nacional, que já se falou hoje aqui, a participação no projeto de unificação da Europa, mas procurando compatibilizá-la com a opção atlântica, e, em terceiro lugar, a consolidação da comunidade dos países da língua portuguesa. Eu gostaria agora de falar aqui um bocadinho mais detalhadamente de cada um deles. Com respeito ao primeiro, a preservação da histórica opção atlântica nacional, o comandante Virgílio de Carvalho afirma serem centros estratégicos do poder nacional o triplo portuário de Lisboa, Setúbal e Sines, que considera ser o mais valioso património geográfico de Portugal continental, apelidando de joia da coroa, triplo que é fonte de poder negocial e raiz da individualidade de país marítimo e independente que Portugal é. Sobretudo se lhes acoplasse aos três portos, um aeroporto que servisse quantitativamente a sul do Tejo, contribuindo ainda para desenvolver o Alentejo e aliviar o aeroporto de Lisboa e recuperar a Marinha Mercante Nacional de Cabotagem para criar uma alternativa às comunicações terrestres para o centro da Europa. Esta alternativa seria menos poluente, mais económica, mais livre e mais criadora de postos de trabalho. Não venho só aqui apresentar queixas, mas se calhar algumas possibilidades de solução que outros já disseram e que não têm sido, acho eu, suficientemente difundidas. No âmbito de uma avisada estratégia de compatibilização de uma pessoa europeia, desenvolvimento com a Atlântica Segurança. Por outro lado, historicamente, muito sinteticamente, Hernani Cidade já dizia que Portugal é uma solicitação e uma oferta do oceano, o que levou os portugueses a levar, portanto, para a viabilizar, a deslocar a sua capital de Guimarães para Coimbra e depois para o estuário do Tejo, pela tendência de fazer da zona da costeira a mais febril e absorvente fecunda atividade. Dom Dinis também percebeu que Portugal só vingaria virado para o mar. E a Burocracia Nacional Marítima, na crise de 1383-85, venceu os iberistas e levou à opção atlântica. Também Agostinho da Silva, já citado amplamente hoje aqui, nos diz que é exatamente o além-mar que vai dar a Portugal a possibilidade de mostrar que continua fiel à sua fé nas possibilidades de uma ciência verdadeiramente humana, de uma descoberta de um mundo que não servisse apenas para aprisionar o mundo, de um alargamento de visão europeia que não pusesse o europeu apenas como senhor dos outros povos. Seguindo este rumo, Portugal estaria então a compatibilizar a opção atlântica com a unificação da Europa. Poder-se então fazer de Portugal uma plataforma atlântica da Europa, conquistando para nós o transbordo de cargas das grandes rotas oceânicas intercontinentais para navios de cabotagem nacionais a servirem médios e pequenos portos marítimos e fluviomarítimos, europeus e portugueses,
dando força centrífuga à nossa costa, às nossas ilhas, promotoras principais da individualidade do país. E encaminho já para o ponto 3 dos Objetivos Nacionais Permanentes, a consolidação da comunidade de países de língua portuguesa. É a própria comunidade, a própria CPLP, que afirma que os povos nela representados partilham de uma herança histórica, cultural e linguística que os une, feita de um percurso comum de vários séculos, que originou um património material e imaterial, que urge preservar, valorizar e difundir. Tal património, tanto no que tem de comum quanto na sua diversidade, tem potencial decisivo para o aprofundamento das relações entre os cidadãos dos Estados-membros, bem como para a afirmação das CPLP no contexto internacional. Mas de que forma poderá, então, consolidar esta comunidade? Eu creio que um dos principais eixos seria a educação. E sabemos que Portugal tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, mas os lusófonos somos mais de 200 mil milhões, não é? Que somos imensos. Sabemos também que da CPLP, com respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, Portugal aparece com um valor de 0,822, o que confere a classificação de muito elevado, seguido pelo Brasil com um valor de 0,744 e a classificação de elevado, seguindo-se com a classificação de médio Cabo Verde com 0,636, Timor-Leste com 0,620, São Tomé e Príncipe com 0,558, a Guiné Equatorial com 0,556. Já Angola aparece com um índice de desenvolvimento de 0,526, a Guiné-Bissau com 0,396 e Moçambique com 0,393, o país onde nasci, bem no fim, o que lhes confere a classificação de baixo. Sabemos que os parâmetros deste índice de desenvolvimento humano é composto a partir de dados de expectativa de vida, de paridade de poder de compra per capita, mas, sobretudo e também, do parâmetro da educação. Eu pergunto-me, pois, de que é que está Portugal à espera, tendo um excedente de cerca de 30 mil docentes das mais diversas áreas, para a rápida concretização e operacionalização do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da ciência, tecnologia e ensino superior da CPLP. Pergunto-me de que está Portugal à espera para dignificar a profissão docente, quando sabemos que a educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento. Sem um ensino de qualidade, não há bússola que nos valha e não há como sair do nevoeiro. Se o ensino português fosse um ensino de excelência, atrairíamos para as nossas universidades, até para os níveis de ensino básico e secundário, muitos mais lusófonos. No ranking mundial, a primeira universidade portuguesa a aparecer é a Universidade de Lisboa, mas aparece no lugar 201, seguida da Universidade do Porto no lugar 301, e a posição da Universidade de Coimbra é o lugar 401. Na Europa, o domínio continua a ser britânico, ocupando a University of Cambridge a quinta posição mundial, seguida da University of Oxford na nona posição e do University College of London no 20º lugar. Não é, pois, de estranhar que as elites dos países anglo-saxónicos enviem os seus filhos para estudar nas antigas metrópoles, uma vez que o ensino aí recebem é garantidamente de excelência. Eu considero que é, pois, imperioso que Portugal melhore o seu sistema educativo e dignifique a profissão docente. O investimento na educação seria, quanto a mim, o primeiro eixo de consolidação das CPLP. Agora, claro que temos muitos obstáculos a isto, e um deles também já foi mencionado aqui. Eu destaco dois. Um, a burocracia, e o segundo, a opacidade, a falta de transparência. A burocracia, já a professora Diana Moreira disse hoje aqui, que é invasiva e que é a doença endémica do Estado. De acordo com um estudo realizado pela Associação de Empresas de Distribuição sobre o ano fiscal de 2014, cada empresa portuguesa tem que reportar ao Estado mais de 85 vezes por ano dados iguais, mas que têm que ser organizados de maneira diferente. Isto significa um gasto de 4.106,157 mil euros, correspondente a 152.028 horas gastas a preencher papéis. Segundo o Fórum Económico Mundial, Portugal ocupa no ranking de competitividade global o lugar 36º de 144. No entanto, se avalia a burocracia separadamente, Portugal desce para o lugar 108,
144. A título de exemplo, informar a Autoridade Tributária Aduaneira custa a estas empresas quase 3 milhões por ano, 3 milhões de euros, o que são 82.492 horas que custam 2.791.638 euros. O Instituto, portanto, informar o Instituto Nacional de Estatística demora 45.494 horas, significando um custo de 883.817 euros. Informar o Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social significa um dispêndio de 18.597 horas, portanto, 353.159 euros. Informar o Banco de Portugal requer 5.445 horas, fazendo um custo de 77.543 euros. Tudo isto é dinheiro que sai do meu bolso, do vosso. O que é que estamos à espera para acabar com isto, não é? São cerca de 18 formulários diferentes todas as semanas, 152.000 horas gastas a preencher papéis ou plataformas informáticas que nem sempre funcionam bem. A burocracia é, de facto, um dos maiores entraves ao investimento em Portugal, pontuada em 19,2%, seguida da carga fiscal em 16,3% e do acesso ao crédito em 16,2%. Enquanto que os países da OCDE gastam em média 176 horas com obrigações fiscais, Portugal gasta 275 horas. São mais 2 semanas e meia de trabalho para cumprir com as mesmas obrigações. Não pode continuar assim. É urgente que Portugal diminua a burocracia. Aliás, a Europa quer poupar 40 mil milhões de euros em custos burocráticos até 2020, facto em virtude do qual Portugal, alinhando-se com este objetivo, estaria a cumprir com o segundo Objetivo Nacional Permanente, compatibilizar a opção atlântica com a unificação da Europa. Em relação ao segundo obstáculo, a opacidade da falta de transparência, sabemos como Portugal sofre de grandes males intrincados profundamente. São eles o lado mais terrível da nossa cultura. Entre eles, olha, o nepotismo vulgo Cunha, que está por todo lado. Eu acho que não fazia falta, bastava que pusessem a melhor pessoa, a pessoa melhor qualificada, realmente aquele que melhor vale no lugar a ocupar, em vez de entrar o sobrinho, e nós não precisávamos de mais nada. Pronto. Porque temos cá gente que sabe fazer, só que não nos deixam chegar lá. Primeiro, Cunha. Segundo, assédio sexual. Ora, o antigo direito de pernada dos senhores feudais continua atual e vigente das mais variadas maneiras e não parecem criar-se mecanismos para incentivar o seu desaparecimento. E não há quem diga isto publicamente. Estou eu a dizer aqui agora a título pessoal, mas é assim. E a gritante impunidade da classe política que nos desespera a todos e que continua a imperar. Portanto, o que é que há a fazer? Temos que mudar isto. De acordo com os dados da Transparência Internacional, com respeito ao índice de corrupção percepcionado no ano 2014 para o setor público, Portugal aparece na 31ª posição. Cabo Verde no lugar 42, Brasil no lugar 69, ao mesmo nível da Grécia e da Itália. São Tomé e Príncipe no lugar 76, Moçambique no lugar 119, Timor-Leste 133, Angola e Guiné-Bissau 161. Temos muito que melhorar. E, sobretudo, temos que nos abster de exportar práticas corruptas para os países com os quais colaboramos. A Transparência Internacional está a tentar implementar nas empresas públicas e privadas um pacto de integridade que consiste num conjunto de regulamentações éticas que, a serem observadas, muito contribuiriam para o restabelecimento da confiança de que estamos tão necessitados. Portugal é um país democrático, mas que quer isto dizer? Recorro uma vez mais às palavras da filósofa Maria Zambrano, que define a democracia dizendo que é a sociedade na qual não só é permitido, senão exigido ser pessoa. Pessoa e democracia são, pois, palavras de uma mesma constelação. As suas órbitas conjugam-se, vitalizam-se mutuamente. Ser pessoa implica dar-se conta de que somos necessariamente livres, quer dizer que temos de nos responsabilizar pelas opções que tomamos e implicar-nos naquilo que fazemos. Esta é a nossa vida, devemos vivê-la de forma autêntica, como pessoas e não como personagens ou como marionetes. Por seu lado, a democracia deveria criar espaço para a esperança
e assim permitir o desenvolvimento pessoal. Existem ou não razões que fomentem esta tão necessária esperança? Eu creio que uma vez mais a resposta vem de além-mar. Permitam que, para terminar, partilhe aqui o testemunho do Sr. Engenheiro António Brito Júnior, moçambicano e meu ex-aluno de mestrado em Ética, que me escreveu uma carta que reza assim: Boa tarde, doutora. Sobre as questões que me colocou, antes permita-me afirmar que Portugal não está a saber explorar o laço de amizade que se alimenta pelo cordão umbilical com Moçambique, já que a China está a explorar tudo e sem respeito de nada. Como Moçambique vê Portugal como um país amigo, existe um forte laço de amizade entre os povos, Portugal é visto como referência. O que é que gostaria que Portugal fizesse para Moçambique? Olhe, na área da saúde, aumentar a cooperação na investigação técnica e científica de doenças, rubricar acordos no âmbito de tratamento de doentes, enviar médicos recém-formados em Portugal para trabalhar em várias províncias de Moçambique, investir no treinamento do pessoal médico, enfermeiros, técnicos e gestores de hospitais. Na educação, Portugal pode cooperar com bolsas de estudo para universidades portuguesas. O Brasil já faz isso e muito bem. As bolsas devem ser dadas aos estudantes das províncias de Moçambique, pode expandir algumas universidades privadas, etc, etc. E a Carta prossegue com sugestões no âmbito da justiça, das obras públicas, do comércio, do turismo, da agricultura, etc. Quando voltamos o olhar para o mundo lusófono, como se expande o nosso horizonte. E é com votos de esperança, num horizonte amplo e aberto, que permita a realização da pessoa, que termina a minha intervenção com outro poema. Desta vez o poema Futuro Cidadão, do também lusófono moçambicano José Craveirinha, que diz assim: Vim de qualquer parte, de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem nenhum outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar às mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Tenho o meu amor a todos para dar do que sou, eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. Muito obrigada.